nesse tempo que é pequeno, né? Mas eu começo com uma provocação, né? Nesse sentido, como seria a cozinha do futuro? E a gente pode pensar muito na cozinha do futuro, como ela seria, né? Os modelos de trabalhar diferentes, né? Da cozinha. E foi uma provocação que eu comecei a refletir quando o Ederson e a Cirlei, né, me chamou para esse evento. E, obviamente, a gente pode falar de robotização, incluir robôs, né, na produção de alimentos, como também a gente pode falar sobre tecnologias em canais, né, de atendimento, na experiência do cliente. Tudo isso está muito próximo da gente e talvez a gente entenda a cozinha do futuro nesse olhar mais tecnológico. Mas a minha pergunta para vocês é, poxa, será que é isso mesmo? Né? Será que essa é a cozinha do futuro quando a gente pensa daqui a alguns anos, 5 anos, 10 anos? E talvez eu vou trazer aqui para vocês uma vertente um pouquinho diferente, né? Um olhar um pouquinho diferente sobre essa cozinha, sobre esse modelo de negócio. E para a gente começar a falar de modelo de negócio, todas as empresas aqui de vocês que estão assistindo, né? Ela começa em dois grandes eixos, né? Você cria valor para o usuário, para uma empresa, para quem você atende, mas também você precisa capturar valor. Então, nessa díade entre criar valor e capturar valor, se cunha toda e qualquer empresa do ramo alimentício e fora dele também. Né? O que faz a gente perguntar também qual é o valor que o teu negócio cria? Né? Qual é o valor que o teu negócio cria? Pô, será que é qualidade? Será que é atendimento? Para a gente começar a refletir. Mas não somente criar valor é importante, a gente também precisa de capturar valor. Capturar valor seria basicamente aumentar a nossa margem de lucro, ou seja, ter processos mais performáticos, mais otimizados. E esse é o dia a dia de todo mundo aqui, inclusive no ramo alimentício. Mas por que isso é importante? Porque basicamente a empresa de vocês, ao longo do tempo, ela vai utilizar essa razão entre criar valor e capturar valor num segmento muito específico, né? Você começa lá pequeno, você aumenta o desempenho, você cria valor para alguém, para um usuário, para uma empresa, mas chega um determinado momento que a tua empresa entra num platô. Platô, na economia, né, e também em outros termos, é um momento de estagnação. Tu chegou ali naquele momento e para ali não vai mais. Né, o valor que tu criou, o consumidor já não percebe mais, já não consegue tracionar mais. Então, obviamente, quando eu entro nesse sentido, né, entro nesse platô específico, a gente começa a perceber que a inovação ela é a perda da característica de uma novidade pela introdução de bens mais atrativos. O que quer dizer com isso? Quer dizer que a gente sempre está mudando, escolhendo novos produtos ou serviços, aqueles que são mais atrativos para a gente. Então, obviamente, a gente entra num senso de competição entre as empresas e que impulsiona, em grande medida, a inovação. O que faz, na ótica de uma empresa, a gente fazer o seguinte: a gente cunhar algo novo, né? A gente desenvolver uma novidade, a gente desenvolver uma inovação. Então pense, né, o jeito de servir, o jeito de produzir comida, como ele mudou ao longo do tempo. Ele não mudou a esmo, né? Porque alguém falou assim, meu Deus, eu preciso mudar isso. Não, ele mudou porque ele foi impulsionado por esse platô. E a partir disso a gente tem um trade-off, né? A gente tem ali um movimento do modelo de negócio na introdução de uma novidade. E essa novidade, ela vai continuar ao longo do tempo na transformação desse modelo de negócio. Então, a minha pergunta para vocês é a seguinte: poxa, se o modelo de negócio, né, a minha colocação, né, se o modelo de negócio de vocês não está se transformando ao longo do tempo, muito possivelmente a gente vai ter aí um problema. Porque vai ser duro o que eu vou dizer, porque toda empresa tende à morte. Toda empresa tende à morte se eu não introduzir uma novidade. E é sobre essa novidade que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje. Então, obviamente, a gente já entendeu que inovação é que nem correr numa esteira. Né? Eu gosto dessa analogia porque a gente não sai do lugar, mas, obviamente, se a gente parar de introduzir novidades, introduzir aquela questão diferente, uma novidade aqui no processo para o cliente, a gente, obviamente, acaba perdendo o mercado e entra nesse platô de estagnação. Um conceito muito interessante para a gente falar sobre o que é inovação nesse sentido, a gente já entende que a inovação é imperativo, mas a inovação é a exploração bem-sucedida de boas ideias.
Então a gente se descola um pouco daquela ideia de robô, que também é inovação, né? Mas a gente se descola um pouco e tem um olhar mais generalista. Porque, perceba comigo, a inovação é a exploração bem-sucedida de novas ideias ou de boas ideias. Por que eu coloquei ali exploração? Porque a inovação, ela se alinha à performance econômica. Poxa, então se tu entrou num platô e tu introduziu uma novidade, platô, lembra lá, né? É uma estagnação. Introduzir uma novidade, obviamente tu vai ter maior performance seja de processo, seja de conseguir clientes, e isso precisa ser bem sucedido, né? Obviamente para eu ter esse ganho econômico. Novas ideias ou boas ideias. Eu gosto de colocar boas ideias porque eu posso pegar ideias antigas, né, e ter uma exploração econômica também bem sucedida. Mas a partir disso a gente fala assim, meu Deus do céu, então o que é inovação? Inovação é qualquer novidade introduzida, seja num processo, seja no modelo de negócio, seja por novos equipamentos, seja por um aprendizado que tu vai desenvolver e vai introduzir no teu modelo de negócio, é toda novidade. Se tu aprendeu algo ontem e está aplicando na tua empresa hoje e isso te trouxe performance, isso é inovação. A gente tem aquele olhar da inovação grande, né? Mas não, a inovação é toda novidade que traz performance para você, traz lucro econômico para a empresa. E para a gente começar, eu sempre gosto de pensar, poxa, se inovação é esse negócio que é extremamente generalista, extremamente simples, né, a gente sempre pensa algo muito complexo da inovação, eu sempre gosto de lembrar que todo sistema que é complexo, todo modelo de negócio que é complexo, toda a produção que é complexa, ela nasceu de algo simples que funciona. Então é nesse simples que a gente tem que cunhar e desenvolver o processo de inovação. Lembra, o simples que funciona. Qual que é o simples que funciona do teu negócio? Começa com ele. Não começa a desenvolver novas coisas pensando daqui a 10 anos, 20 anos, o que é importante também, né? Mas pensa no simples que funciona hoje, o simples que funciona na semana que vem. E a partir disso, vocês devem estar se perguntando, porra, o Léo aqui, todo louco, começou a falar umas paradas, como que eu posso fazer isso, né? Obviamente, no meu modelo de negócio. E para responder isso, eu vou trazer aqui 4 perspectivas que elas se complementam, mas eu consigo olhar ela de maneira isolada. Lembra que eu falei que toda empresa ela cria valor e captura valor, né? Ela cria valor para um usuário, cria valor para a empresa. Se alguém está pagando o negócio é porque criou valor para aquela pessoa. Mas, obviamente, você precisa capturar valor. Isso faz a gente pensar a empresa em 2 perspectivas, dentro e fora. Né? A empresa tem um olhar para dentro e tem um olhar para fora. Quando a gente mistura esses 2 eixos diferentes, a gente começa a esmiuçar, né? Esmiuçar, detalhar o modelo de negócio de vocês em algumas áreas. Primeira área, o core. Qual que é o core business de vocês? Quando eu falo core business, é o modelo central do teu modelo de negócio, é aquilo que sustenta toda a sua empresa. O que é esse core business de vocês? E aqui eu coloco uma provocação, ó. Pense na última vez que você comeu em um restaurante. O que você mais gostou nele? Muito possivelmente, né? Depois a gente pode falar disso, né? O que você mais gostou, mas muito possivelmente você vai ter gostado de 3 coisas. Você vai conseguir lembrar de 3 coisas efetivamente. Isso a gente chama de atributos. Atributos pode ser atendimento, variedade, sabor, talvez a gente pensou, né? Apresentação, ambiente, responsividade, que é a capacidade de responder, né? O cliente, de contornar o que a gente chama de service recovery, né? Chique, né? Mas é de responder e contornar tretas, né? Deu um probleminha lá, eu vou lá e respondo, isso é responsividade. E por último, limpeza, né? Então, vários atributos, são mais de 25, mas você vai pensar no máximo 3. Esses 3 devem ser o core business de vocês, né? Qual é o atributo do modelo de negócio de vocês? Muito possivelmente você deve ter pensado qualidade, né? Porra, eu tenho qualidade no meu serviço. Qualidade não é um atributo. Ele é a base de vários atributos que formam a qualidade. Ou seja, a qualidade, como o olhar da inovação, ele é o suprimento, né? O suprimento de atributos. Ou seja, poxa, eu vou no restaurante, lá tem atendimento, é variedade e sabor, na minha expectativa eu fui atendido. Isso é qualidade. Então, quando a gente pensa qualidade como atributo central, ele pode ser meio, como é que posso dizer? Pode ser meio genérico.
Porque a qualidade é o suprimento de uma expectativa do cliente. A gente tem que entender qual é a expectativa do cliente. E é sobre essa expectativa que se forma o nosso core business. Como também, se eu olhar criar valor para fora, eu começo a falar de canais. Canais de serviços mesmo. Como o meu cliente ele se aproxima da minha empresa. E aqui eu estou falando intimamente com a experiência do cliente. Eu posso inovar em adicionar novas formas de experiência do cliente, olhando sempre 4 grandes pontos. Né? E eu vou dando uma enxurrada de informação aqui, porque depois a gente troca uma ideia. Né? A experiência do cliente ela pode ser funcional. Eu fui naquele restaurante e comi, e era isso que eu queria. Existem alguns atributos, limpeza, atendimento, baseado na função. Eu me senti satisfeito, tá show de bola. Mas ele pode ser operacional, ou seja, muito possivelmente foi no restaurante que tinha um atendimento legal, tinha um processo legal, né? Que ele olhou e falou, poxa, isso é bacana. Ele foi além da função do alimento, né? Ele foi sobre a operação, como ele é operacionado. E também, lembrando que comer, né, alimento, ele tem uma função social. Várias empresas vão pegar essa função mais social. E eu posso adicionar aí várias ideias diferentes para inovação, olhando para a função. Primeiro, social, desculpa. Primeiro eu tenho que suprir a função, depois a operação, depois eu posso suprir questões sociais e, por último, questões emocionais, né? Poxa, às vezes uma memória afetiva de um alimento, né? Poxa, isso daqui parece... Eu vou num restaurante aqui perto que parece a maionese da minha mãe, né? Eu olho aquilo e falo, meu, maravilhoso. Só que percebam que eu posso adicionar inovação no cunho emocional, social, mas a minha função tem que estar bem estabelecida. E a partir disso, a gente consegue trabalhar a experiência do cliente de uma maneira mais assertiva. Como também, se eu olhar para dentro na captura de valor, lembrando que, dentro da empresa, né, como a empresa opera, os processos da empresa, e na captura de valor eu estou falando margem de lucro mesmo, né? Eu estou falando a forma como a empresa captura o valor. E nesse sentido, a gente pode falar em alguns atributos gerais, né? Primeiro, segurança. Eu posso adicionar tecnologias, eu vou falar disso depois. Eu posso adicionar tecnologias para ter mais segurança, para ter mais eficiência operacional, né? Adicionando um novo processo, novas tecnologias que vão otimizar a minha operação. Como também, por último, eu posso ter tecnologias ou novidades, né, que vão desenvolver escala. Escala é a capacidade de a gente replicar um modelo. Né? Percebam que a gente fala inovação baseada em serviços, né, inovação de serviços, ela é muito pautada em cima do indivíduo. Quando eu pauto muito no cima do indivíduo, eu me lembro do meu pai que ele falava assim, poxa, você como líder ou gestor, tu não pode ser um herói, tu tem que ser um estorvo. Isso ficou na minha cabeça durante anos, porque quando eu estou gerenciando uma determinada empresa, eu sempre quero ser o herói dali, sempre quero resolver um problema, mas na verdade a gente precisa ser um estorvo. Estorvo é aquele cara que atrapalha. Poxa, eu deixo a minha empresa tão performática e tão replicável que em um determinado momento eu começo a atrapalhar a operação da minha própria empresa. Isso é capacidade de escala, é a capacidade de eu pegar o meu modelo de negócio e replicar ele. Se a gente não tem capacidade de escala, a gente é muito pautado em serviço, né? Serviço, meu custo vai ser mais alto e também a segurança vai ser menor, a eficiência operacional vai ser menor. E não quero dizer que a sua cozinha, a sua empresa não deve ser pautada em serviço, ela deve ter serviço, mas ela deve ter uma capacidade de replicação mesmo. Isso traz para a gente escala. E existem várias tecnologias que a gente pode adicionar nesse sentido para a gente ter segurança, eficiência e escala. E por último, eu posso falar sobre vendas. A empresa que não vende é uma empresa que não se mantém e não captura valor. Então, a mesma ideia do processo operacional, eu posso olhar para vendas, né? E eu posso falar no desenvolvimento de uma nova marca, no desenvolvimento de um novo posicionamento de mercado, numa nova forma de vender o serviço da empresa. Então, percebam que eu tenho 4 grandes elos aonde eu posso desenvolver inovação, e todos vão estar intimamente conectados, mas ao mesmo tempo a gente consegue olhar de maneira separada.
Então, respondendo a pergunta lá do começo, que como seria essa cozinha do futuro, né? Poxa, então como na ótica do Léo, então como seria a cozinha do futuro? A cozinha do futuro, obviamente, é hoje. É hoje porque hoje eu posso desenvolver e aplicar uma novidade. Eu posso pegar um aprendizado do passado que, obviamente, eu fui lá, tive um aprendizado, eu posso aplicar hoje, desde que a gente pense nele pequeno. Eu lembro uma tia minha que ela sempre falava assim: ninguém tropeça em pedra grande. Isso fez eu refletir muito porque é nessas pequenas adições de novidades que a gente, ao final, né, olhando em retrospecto, a gente obviamente tem a introdução de uma inovação. A gente tem algo grande no final. A gente sempre pensa em fazer algo grandioso, né? Ah, vou lá desenvolver, comprar vários equipamentos aqui para ser inovador, blá, 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 blá. Mas é começar pequeno e constante. A constância no processo da inovação é muito mais importante do que tu ter algo grande e impactante, né? Aquilo que é constante eu faço todo dia, eu tendo a ter uma certa, como é que eu posso dizer, ter uma certa adoção dessa tecnologia melhor e testando ela. Então, como a minha provocação para vocês, a cozinha do futuro é hoje, como é que a gente pode fazer isso? É por meio da adoção e desenvolvimento de novas tecnologias em áreas estratégicas. E aqui deixei 4 áreas para vocês. Poxa lá, mas a minha empresa ela tem problema no core business dela. Poxa, então vai lá, não faz mais nada. Pensa no core business da empresa. Ah, mas pô, meu core business aqui está bem resolvido, então pensa em canais. Como é que eu vou dar uma experiência de valor melhor para o meu cliente? Poxa, isso daí está bem resolvido? Pensa na operação, pensa no processo, pensa em adicionar novas tecnologias e equipamentos. E por último, obviamente, pensa em venda. Não tem um caminho bem definido, mas a gente pode pensar mais ou menos assim: poxa, core business, canais ou operação. E por último, vendas. Lembrando que novas tecnologias é conhecimento aplicado. A gente sempre pensa tecnologia como se fosse produto, né? Esse celular aqui é uma tecnologia. É também porque é um conhecimento aplicado nele, nesse equipamento. Mas um novo processo também é uma nova tecnologia. Porque eu vou precisar de um arcabouço, né, de equipamentos, de processo, de conhecimento, que no final eu vou ter, obviamente, mais performance. Então, quando eu falo tecnologias, não é só robô. Né? Robô é uma tecnologia, mas pode entrar processo, pode ser uma nova marca, um novo posicionamento, como eu disse, um novo modelo de negócio, tudo isso é tecnologia. Mas colocar isso em áreas estratégicas e não fazer a esmo. Eu vejo muitas empresas adicionando novidades no modelo de negócio que são marginais. Né? Eu digo marginal porque está à margem do modelo de negócio, não tem um impacto tão grande. Né? Às vezes faz muito pelo glamour, né, de se sentir inovador. E eu ainda, para tentar responder a pergunta do como, eu digo, fechando o resumão aqui, que a inovação, então, é um imperativo. Ela precisa ser desenvolvida uma vez que a empresa, sem eu fazer nada, ela tende à morte, certo? Que deve ser estimulada pela própria empresa. Por que, Léo, pela própria empresa? Porque se eu não estimulo a introdução de uma novidade, outro modelo de negócio vai fazer, e aquela curva, né, de trade-off, pô, eu entrei no platô, vai vir uma nova empresa, ela vai, obviamente, pegar partes dos meus clientes, pegar parte da minha experiência, então que seja a empresa que desenvolva esse novo modelo de negócio, essa nova novidade. E lembrando sempre que a inovação é a exploração bem-sucedida, então, do aprendizado. O aprendizado que precede o desenvolvimento de novas ideias vai se tornar inovação. Então, a tua empresa não vai conseguir adotar uma tecnologia que ela não sabe, que ela não aprendeu ainda. Então, o aprendizado é esse começo da inovação. Poxa, Léo, mas eu venho aqui, contratei um consultor maravilhoso para olhar aqui e eu comprar um equipamento. Porra, legal. Mas a tua empresa, ela vai absorver esse conhecimento? Se ela não absorver, muito possivelmente a adoção dessa tecnologia ela vai estar fadada ao fracasso. E olhando isso aqui, né, inovação e exploração bem-sucedida do aprendizado, o aprendizado é um baita indicador de inovação. Poxa, se a tua empresa aprende algo novo e ela consegue explorar isso,
economicamente, né, consegue tirar vantagem disso, ela está inovando. Isso daqui é um canal de aprendizado, né, que a gente vai ali ver a história do cara, pô, daí vai ter outros caras que vão falar, trouxe ideias, trouxe aprendizado, mas basta a gente olhar com um olhar de exploração econômica, que basicamente é o seguinte, o que eu vou fazer com esse aprendizado agora? Eu preciso aplicar ele. E para fechar aqui, a gente abrir para perguntas, esse aprendizado ele acontece em 4 grandes etapas. Né? Toda tecnologia que a gente vai adotar pode ser uma tecnologia no core business, pode ser uma tecnologia nos canais, pode ser uma nova tecnologia no processo, ou ainda no processo de venda, né, que é o finalzinho ali. Ele começa com a aquisição. Aquisição é a capacidade da empresa ou do indivíduo de estar próximo de novas ideias ou de aprendizados. Poxa, é tu ler um livro, conversar com o fornecedor, tu está aqui, né, desenvolvendo, participando dessa palestra, dessa oficina aqui, isso é aquisição. Mas a aquisição, obviamente, ela precisa de uma assimilação. Né? Poxa, tu vai lá ler o livro, não entendeu nada. Porra, daí já não me adianta nada esse troço, né? Tu precisa assimilar ele. E a assimilação, ela requer, talvez, em algumas medidas, conhecimentos anteriores, né? Poxa, tem um aplicativo aqui, tem uma ferramenta legal, eu aprendi sobre ela, mas eu vou precisar aprender mais para entender o contexto, como que eu posso aplicar, vou precisar aprender um pouco mais de negócio, né, de processo. Poxa, lembra que o Léo falou sobre core business, vou aprender como inovar o meu core business, mudando o meu modelo de negócio. Isso é assimilação. Eu preciso assimilar ele, para daí eu transformar. Eu transformar não em algo grandioso, começa pequeno. Né? Poxa, tem a ideia do aplicativo, pega ele, faz um beta teste lá num modelo de negócio, ou numa empresa, ou numa cozinha onde tu tem um determinado controle, faz um teste lá. Ah, eu tenho uma ideia de novo processo, sei lá, chama a galera final de semana, talvez trabalhe final de semana, mas chama um dia e tenta encenar aquele processo. Isso é transformar. É pegar um aprendizado que tu teve aquisição, essa ideia que ela pode estar em N lugares. Eu assimilei ela e vou falar assim, poxa, eu vou testar. Vou testar pequeno, porque tudo que é simples pode funcionar. Algo mais complexo ninguém entende, né? Mas aquele complexo nasceu de algo simples que funciona. Transformar um aprendizado em algo real, pequeno. Começando por aí, constante. E por último, obviamente, quando eu tenho essa transformação constante do aprendizado em testes, em aplicações específicas em processo, no final eu vou ter uma exploração econômica. E isso é interessante porque a gente sempre pensa em inovação nessa última etapa. Poxa, eu preciso adicionar, eu preciso ter um equipamento para me trazer mais performance. Queridão, se tu pensa assim, vai dar tudo errado. Porque primeiro tu precisa conhecer o equipamento, o processo dele, tu precisa assimilar como ele vai funcionar, tu precisa transformar e testar esse equipamento em alguma medida, para daí sim tu explorar economicamente esse novo equipamento, essa novidade para o teu modelo de negócio. Lembra comigo? Aquisição, assimilação, transformação e exploração. Amanhã sai daqui e pensa assim, poxa, tu teve a aquisição, tá, mas como é que eu posso assimilar melhor esse conteúdo? Né? E depois, como é que eu posso transformar isso em algo testável, em algo menor? E agora, como é que eu posso criar um modelo de negócio a partir disso? Pensa nessas etapas de forma mais consistente e menor, que obviamente a gente vai ter um processo de inovação bem desenvolvido. E lembra também que a gente tem ali algumas áreas estratégicas nesse sentido, que é o core business, a experiência do cliente por meio dos canais, a operação e o processo, e por último o processo de venda especificamente. Foca num, não tenta mudar todo o teu modelo de negócio, foca num e vai testando. Assimilação, aquisição, assimilação, transformação e por último, exploração econômica dessa nova ideia. Espero ter correspondido aqui, trazendo essa ideia extremamente curta. Eu não sei se eu avancei do tempo, se foi pouco. Ederson, me dá uma ajuda. Foi pouco? Foi muito? Como é que foi isso? Porque se me deixar aqui, eu falo o dia inteiro. Está bem suficiente assim, o tempo, Léo. Conseguiu bater o tempo certinho, foi muito legal. O pessoal já está agitado ali nos comentários, tem algumas perguntas para o pessoal colocar aqui. Foi bem legal mesmo o tempo, Léo. Bem legal mesmo. Bom, muito bem, pois bem. Eu tenho uma primeiro para começar,
que é o seguinte, a gente tem um pezinho na tecnologia, né, Léo, aqui pela Unexo, você também, né, que circula bastante, muito bem nesse meio da tecnologia. A gente consegue ter essa habilidade de testar rápido, errar barato e corrigir mais rápido ainda, né? Aí eu te pergunto assim, a turma do Food Service, eles têm uma estrutura muito grande, via de regra, né? Via de regra, porque aí tem autorização aqui, tem aprovação ali, tem a questão de orçamento, previsão orçamentária, tem todo esse processo, né? Que dentro de uma empresa de tecnologia a gente consegue ter um pouquinho menos a gente diminui os processos, na verdade, né? Para tomar decisão. Isso dá uma agilidade um pouco maior. E aí eu te pergunto, né? Nem sempre uma empresa ligada ao food service consegue ter um departamento de inovação dentro dela. Tá? Ela não consegue, nem sempre é possível que isso aconteça. O que eles podem fazer, Léo? Porque assim, inovar é inevitável, você deixou muito claro aqui, né? Agora, qual que é a alternativa? Esperar com que a gente possa ter um departamento de inovação, um setor dedicado à inovação? Qual outra alternativa que eles têm para sair dessa inércia, né? Sair da inércia quando tiver? Pô, Ederson, boa pergunta essa. Eu até acho que, assim, eu particularmente acho, né, pensando na inovação nesse sentido, a inovação ela não deve estar presa a um setor. O que já começa a falar assim, pô, o P&D é responsável de inovação. Não. Quando a gente alinha a inovação ao aprendizado, a gente provoca uma outra coisa. Eu acho que o RH é muito mais responsável da inovação do que o próprio P&D, porque se eu alinhar aprendizado ao processo de inovação, o RH vai estar muito mais próximo disso. Mas é uma questão, a inovação é democrática, né? Ela não tem feudos, ela se alinha ao aprendizado. Pô, se eu aprendi algo novo, né? Eu estou no meu modelo de negócio aqui, aprendi algo novo, e eu introduzo essa novidade no meu processo, porra, isso é inovação. Né? E, obviamente, isso traz uma performance maior para a própria empresa. E quando a gente pensa a inovação como aprendizado, o aprendizado vem de inúmeras formas. Eu, particularmente, gosto de conversar com fornecedores, né? A cocriação, a integração com fornecedores, a cocriação com clientes também, e perguntar para ele, tá, o que tu achou aqui do negócio? E ele vai falar 3 atributos, 4 atributos, eu vou entender, eu falo, porra, isso daí é legal. Como também ela pode vir de fontes inusitadas, né? Que eu particularmente gosto, que é aquele evento, aquela pessoa que está fora do contexto de food service e ela vai te trazer uma ideia. Então, a inovação é democrática e ela se alinha ao aprendizado. Aprendizado que pode vir por meio das pessoas, e o vem muitas vezes, e ela deve ser estimulada pela cultura de aprendizado. Se a gente olhar lá, aquisição, assimilação, transformação, exploração, aquilo dali é o jeito que a cultura tem de levar o aprendizado até uma prática mais econômica, assim. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas esse respondeu sim. Eu sou um fanático, assim, eu amo muito o modelo de inovação aberta, né? Que é muito ligado ao que você está falando, né? Que é a gente buscar formas da gente fazer dentro de casa mesmo. Às vezes tem um colaborador que tem uma ideia muito bacana e sair dessa visão onde a gente pensa que inovar é complexo, é gigantesco, é caro. Às vezes inovar é um processo simples, né? E que torna aquele só fazer de forma mais eficiente, né? Inclusive, Léo, só para fazer um ganchinho aqui, a nossa próxima palestra, ela vai falar exatamente disso, porque a gente vai trazer, né, um querido cliente nosso, né, que é o NutriCese Fieng, lá com o Adriano, e a gente vai falar exatamente nisso, porque às vezes, diante da sua estrutura, o modelo de inovação faz parte de você acoplar novas tecnologias ao seu modelo de negócio para ganhar agilidade, né? Dando um spoilerzinho. Sim. Na literatura tem várias fontes de aprendizado, né? Quando a gente olha a inovação aberta, ela surge em 2010, mas em 1982 a galera já falava isso, cara, inovação é caótico e aberto, saca? Então vai do aprendizado ali, tu compra um equipamento, né? Comprar equipamento é aprendizado. Pô, eu comprei o iPhone, o novo que saiu, tu vai ter que aprender a usar, cara. Então, se eu aprendi a usar, eu vou explorar economicamente ele depois. Então, acho que eu ligo muito essa ideia da inovação com o aprendizado. Elas se alinham onde o aprendizado é gerado.
Muito bem, ó, eu vou colocar uma pergunta aqui da Lígia Cunha. Os aplicativos são sempre positivos ao cliente ou ele pode ser um problema, né? É sempre positivo ou tem algum momento assim que ele pode trazer algum tipo de problema, Léo? Eu acho que se o usuário está usando, ele é positivo. Se o aplicativo flopou, ou tipo assim, não deu certo, quer dizer que ele foi o problema e ele mesmo morre. Saca? A inovação tem isso de eu não conseguir forçar ela. Eu preciso de adoção. Adoção do usuário. Então, se o aplicativo ele for um problema, em grande medida, ele vai sofrer resistência. Né? O Uber aí e o radiotáxi, no começo foi problema, mas, cara, aquilo dali é tão bom e tão positivo que foi depois. Não tem como ir contra ao processo de inovação. Ele é natural. Muito bem, ó. Tem aqui também o Francisco Neto. A inovação sempre significa um risco. Qualquer atividade econômica é de alto risco e não inovar é muito mais arriscado do que construir o futuro. Peter Drucker, olha... Pô, Francisco aí mandou a real. E isso daí é o seguinte, né? A inovação é um contexto, a inovação é uma ideia que surgiu bem antes, né? Mas ela se cunha em 1932, salvo 39. E ele falava isso. Na inovação é correr risco, cara. Só que a ideia de reduzir a introdução de novidades é reduzir o risco. Daí ela fica mais palatável, ela fica mais fácil, né, de ser introduzida no próprio modelo de negócio. Eu falo pra cacete, né, cara? Não, mas fala, quando fala coisa que agrega, Léo, não tem problema falar muito, não, é importante. O Henrique aqui, Léo, percebo que as cozinhas muitas vezes remetem ao serviço doméstico. Isso dificulta a entrada de novas tecnologias? Eu acho que, particularmente, a dificuldade de entrada de novas tecnologias são nas pessoas. Então, exemplo, a minha mãe, se eu der uma batedeira para ela e ela gostar da batedeira, ela vai fazer a orelhinha de gato dela maravilhosa. Então, o problema não está na tecnologia em si. Se a tecnologia vem para agregar e trazer performance, poxa, a pessoa vai adotar. Mas, às vezes, ela não entende a tecnologia. Lembra lá, aquisição é assimilação. Eu preciso assimilar aquilo. Saca? Então, antes de comprar a tecnologia e deixar para o cara, ele tem que assimilar aquele contexto, ele tem que assimilar aquele processo, para daí eu dar a tecnologia como ferramenta, não como fim. A tecnologia é uma ferramenta, não é o fim específico da inovação. Ou seja, está tudo ligado a pessoas. Pessoas. A inovação ela tem uma ligação muito íntima com cultura. Quando eu olho empresas, né, e cultura é tudo aquilo que é aprendido e compartilhado socialmente. Tu pode ter uma tecnologia fantástica, mas se a galera lá dentro falar assim, pô, isso daí vai tirar emprego. Porra, já era. Tu tem que desmistificar aquilo, tu tem que mandar conhecimento para eles assimilarem, para eles testarem até o momento que eu consigo adotar efetivamente. E falando de pessoas, mais um spoiler, no final vocês não podem perder a grande palestra da Silvia da Maná do Brasil, que vai falar exatamente um pouquinho mais sobre pessoas também, vai trazer pessoas para todo esse processo. Cara, aí. E não foi combinado, eu não sabia disso, tá? Na verdade, é erro meu, porque tá lá e eu recebi essa informação. Mas bateu certinho, né? Ó, o Adriano é o nosso próximo palestrante, com o Adriano Coelho. Verdade, muitos subestimam a complexidade das operações das cozinhas industriais e comerciais. Verdade, muito bem. Ó, o Clóvis, apareceu o nosso amigo Clóvis aqui, ó. É o Clóvis. Léo, como garantir que a inovação seja perene? Que pergunta é essa, hein? E isso é interessante, porque a inovação olhada em um olhar mais perene, bonita palavra, Clóvis, o olhar perene, ela quer dizer o seguinte, que eu vou construir e destruir o meu modelo de negócio. É profundo isso, né? Porque se a inovação é a introdução de uma novidade, quer dizer que aquela novidade do passado eu preciso fazer outra agora. E quanto maior a capacidade de destruição do meu modelo de negócio atual, melhor. Então, a inovação ela tem essa ideia de constância, mas também a ideia de construção e destruição. Pensa, todo modelo de negócio que introduziu uma novidade e ela não se destruiu, né, não se transformou, ela fadou ao fracasso, porque outra pessoa foi lá e fez. Né? E isso é extremamente difícil de ser feito, né? Já diria o poeta, né? Que o papel do CEO é construir um negócio que vai matar o seu negócio atual, né? Exatamente, essa é a ideia da inovação, Isso eu estou falando a longo prazo, né? Mas esse olhar de destruir o meu modelo de negócio é bacana, no olhar da inovação, né?
Aqui o pessoal da Pita, esse projeto da Carla. Leonardo, parabéns, fantástico tua forma de passar conhecimento. Ô, Léo, e eu vou te contar um segredo, cara. Só tem fera nesses comentários aqui, viu? Se o pessoal tá te elogiando, pode ficar orgulhoso, hein? Fico feliz, hein? Bom, muito bem. Pilotos ajudam a assimilar. Ó, a Cirlei colocou uma pergunta também. Pilotos ajudam a assimilar ou as ferramentas? Bom, não entendi, Cirlei, mas ela deve estar falando se facilita. Né? Projetos pilotos se ajudam a assimilar e eu acho que sim. Projetos pilotos, eles ajudam a transformar também. Né? Primeiro, eu posso fazer um workshop para a galera entender, eu faço um projetinho piloto, eu vou transformar aquele processo, aquela tecnologia, até o momento que eu tenho, né, voando lá, que seria a exploração econômica. Tem uma pergunta, eu estou vendo aqui, tem uma pergunta da Silvia muito boa, deve investir mais em inovação? A Silvia, eu não sei, eu tô verdade, eu passei ela aqui, ó, deixa eu colocar aqui, ó, da Silvia. E a Silvia é nossa, se não me engano, essa Silvia é a nossa última palestrante, é a fera que vai falar pra gente. Legal, eu acho que, pelo que a gente falou hoje, deve investir mais em pessoas, em aprendizado e dar liberdade para elas fazerem, né, coisas que elas querem fazer. Eu acho que inovação é isso, inovação ela não acontece naquele ambiente onde não existe liberdade, né? Tem que existir liberdade, mas sem libertinagem, tipo assim, faz o que tu quiser, mas eu preciso investir em aprendizado e principalmente dar oportunidade para as pessoas aplicarem o aprendizado. Muito bem, que é bem a pergunta que o Clóvis havia feito aqui também, que tinha passado, né? A transformação deve obrigatoriamente passar pelas pessoas. Léo, como você entende isso? É bem isso que a gente falou, né? As pessoas são o centro, né? Vai passar. Porque eu preciso de pessoas dos dois lados, para criar valor e para capturar valor. Então, se eu desenvolver algo que as outras pessoas, clientes, não entendam, então já foi errado, já não é inovação, é uma invenção. Se eu desenvolvi uma ideia, uma novidade que a galera que não consegue aplicar, eu nem inventei nada, saca? Então ela vai passar por pessoas. Léo, agora pega essa pergunta aqui, que é a pergunta de 1 milhão, para a gente fechar a nossa fala. Olha aí, ó. Caçamba! Como implementar Cristiane, o DNA? Como implementar o DNA de inovação dentro das empresas? Meu Deus. Cultura. Deixa eu pegar meu papel e caneta para anotar aqui agora, porque essa pergunta é de 1 milhão, né? Cultura. E eu vou te falar o seguinte, Cristiane, a cultura vai ser muito fácil falar, Léo, e vai ser muito difícil fazer. É importante ressaltar que ela colocou aqui mais uma segunda sequência, né? Principalmente as mais tradicionais. Daí fechou mais ainda. Primeiro, eu tenho que ter um olhar para o mercado. Quando eu digo mercado, eu digo cliente, novas tecnologias, mercado. O que está acontecendo no mercado de food service e fora dele? Olhar para o mercado. Toda empresa precisa olhar para isso. Eu preciso ter um olhar interno dos meus fornecedores, a minha cadeia de fornecedores, o que está acontecendo, ir lá no produtor lá que está fazendo e conhecer. Isso são os dois eixos, né? Olhar para o mercado, olhar interno. Como também eu preciso ter flexibilidade e adaptabilidade, né? E constância. Daí tu me falou, Léo, o seguinte, é antagônico esse troço, né? Se eu tenho constância, flexibilidade, ela vai contra, mas pensa como se fosse um eixo girando assim. Num lado eu tenho flexibilidade, num lado eu tenho constância. De um lado eu tenho... Como se fosse um pêndulo, desculpa. Eu giro para determinados momentos de flexibilidade e volto para constância. Flexibilidade, constância. Ou seja, na prática, isso... exemplo, vai fazer um planejamento estratégico com a galera. Olha para o mercado, olha para os fornecedores, dá flexibilidade para as pessoas pensarem o que quiserem e depois pega aquele aprendizado e torna ele constante num tempo curto. Depois faz de volta, né? Flexibilidade, adaptabilidade e constância, efetivamente. E eu olho muito nesse sentido, com a capacidade de resolver problemas da empresa. Flexibilidade e adaptabilidade, né? Do tipo assim, se a empresa surgiu um cliente lá e o cliente falou assim, eu quero isso daqui, daí tu fala, não dá para fazer, porque tem que baixa adaptabilidade, baixa flexibilidade. Também não quer dizer que vai mudar tudo, saca? Lembra da constância, eu preciso de ciclos de flexibilidade e adaptabilidade, que basicamente é cultura. Eu recomendo a Cristiane, né? Cristiane Berlese. Cristiane, a leitura de... Pesquisa aí, organizações ambidestras. Vai bater bem nessa flecha, assim, bem nesse ponto, nessa capacidade de eu trabalhar com um lado inovação incremental, de manter o meu negócio funcionando, mas também, obviamente, implementar o novo e destruir o que eu fiz anteriormente.
Léo, muito bem. Aquele seu podcast está de pé ainda? Como é que está aquele projeto? Está de pé. Eu tenho um podcast que chama Inovação Explicada. Não faço episódios na velocidade que eu gostaria, né? Porque eu tenho um carinho todo especial na narrativa ali. Mas basicamente eu pego um artigo científico e explico ele em 20 minutos, né? O que é inovação em várias vertentes diferentes. Inclusive, eu estou fazendo um para a área de alimentos, tá? Mas não prometo velocidade. Mas vai ter bacana. Léo, quero te agradecer bastante, cara. Foi uma conversa, mais uma vez, uma conversa aqui épica, né? Acho que a gente conseguiu engajar o pessoal. E o legal é assim, ó, você vem dar uma pancada de coisas práticas, né? Que a gente já sabe no dia de amanhã o que fazer, para onde correr, ou para de onde fugir, né? Alguma ação a gente acaba fazendo na sequência das suas falas, tá? Quero saber como é que o pessoal te encontra, quais os seus contatos, quem quiser saber um pouquinho mais, quem quiser assistir suas aulas, te contratar, faz o seu jabá aí. Fantástico, fantástico. Entra lá no Instagram ou em qualquer rede social e digita Léo Anésio, que é o meu segundo nome. Tô no Twitter, Instagram, tô no SoundHouse. Digita lá onde é que tu quiser. LinkedIn também, Léo Anésio, vai me achar. E manda pergunta por lá, manda sugestão. Pode ser um dia, eu tô na dúvida aqui, manda para mim também, que eu tô sempre aberto a ajudar aí e obviamente, me comportar como um flanelinha. Eu sou aquele cara que é o flanelinha, tá ligado? Que tu sabe dirigir o teu carro, mas eu tô lá ajudando aqui, ó, mais pra cá, mais pra lá, é isso aí. Pode mandar dúvidas, sugestões também, qualquer rede social aí, Léo Anésio. Muito bem, pessoal. Então, mais uma conversa épica, muito legal. Pessoal, daqui a pouquinho o time de marketing vai deixar aqui os contatos do Léo também, assim como a gente já deixou aqui no chat os contatos, né, do Carlos Humberto, os contatos também da Risotolândia. A gente vai deixando aqui nos chats para que vocês possam, né, entrar em contato depois, bater um papo, convidar para palestra, live, contratar serviço, assistir aula, enfim. Essa que é a intenção. Léo, obrigado, grande abraço aí, tá? Obrigado pelo conteúdo que ajudou bastante a todos nós. Isso, agradeço a todos vocês, agradeço o Edson e a Cirlei pelo convite e pode contar comigo aí para mais eventos como esse. Um abraço, Léo.